É, vai ser bem importante aí para o pessoal ter essas noções sobre gestão de marca. Eles estão bem nesse momento aí de finalização das soluções deles, do MVP, já foi uma longa caminhada aí, em torno de 2 meses quase, de desafio. E semana que vem já tem pitch, né, galera? Vocês que estão vendo a gravação aí também, se preparem. É importante nessa parte de pitch também já ter até vamos dizer, um envelope bonito, né, a sua solução. Então, essa parte de marca, ela traz muito da sua identidade, traz muito do que você acredita e também torna até mais palpável para o pessoal que estiver assistindo o seu pitch entender a sua proposta, se conectar, enfim. Então, acredito que aqui a fala da Luciana, os conteúdos, os conhecimentos vão ser muito benéficos para todos aí nesse momento. Queria receber, Luciana, se você quiser se apresentar, e tá com você. Vamos lá, boa noite, gente. Bom, sou Luciana Noronha, sou advogada, sou sócia do escritório Gurambal Pocinhos e Teixeira. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo. Tudo ok. Eu me tornei sócia do escritório em 2014, eu fiz um mestrado em propriedade industrial na Universidade de Alicante, na Espanha, e eu já atuo em propriedade industrial há 16 anos, né? Toda a parte de consultoria e administrativa, né, de marcas, e também na parte de contencioso, né, que a gente chama na área de jurídico, que seria contratos, notificações extrajudiciais e ações judiciais, todas relacionadas à propriedade industrial, ou seja, marcas, patentes, desenhos industriais, softwares, concorrência desleal. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais em marcas. Inicialmente, eu queria agradecer, é uma honra poder estar aqui falando sobre propriedade industrial. É sempre um prazer apresentar um pouquinho desse conhecimento para jovens empreendedores. E também gostaria de parabenizar a UFSCar pela iniciativa e pelo esse desafio, que é muito enriquecedor. E com todas essas rodadas de palestras que vocês vêm proporcionando aos participantes, para poder, inclusive, nos ajudar na conscientização do empresário brasileiro, do pequeno empreendedor, do novo empreendedor, sobre a importância da propriedade industrial, né? Então, que é um tema que está no nosso dia a dia, porém, ele, infelizmente, não é utilizado, não é dado nos principais cursos das universidades, que está no de direito, né? Ela é tida só como eletiva, ela não aparece na grade curricular normal. Porém, ela é de extrema importância e é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Bom, para começar, eu sempre gosto de trazer esse ranking das marcas brasileiras, tá? Por que eu trago esse ranking? Na verdade, eu sempre falo assim, marca é tudo. Você olha para qualquer lado, você vai identificar uma marca. Desde o momento que você acorda, a primeira coisa que você faz, você vai escovar o dente, está lá a marca da sua pasta de dente. Você liga o seu celular, está a marca da operadora, da operadora telefônica. Você vai tomar seu café da manhã, está a marca do café, da manteiga. Ou seja, marca é tudo. E ela está ali justamente por quê? Porque ela consegue identificar, diferenciar, distinguir um produto do outro, que faz com que você, consumidor, escolha um produto do outro concorrente, né? Ou seja, a marca ela tem um poder decisório no momento da compra muito grande. E é por isso que ela precisa ser muito bem selecionada, ela precisa estar protegida e você precisa ter de uma gestão da marca. Uma marca com uma gestão correta, corretamente monitorada, ela torna-se o principal ou um dos principais ativos de uma empresa. Então, eu trouxe aqui essas marcas, né, que é o ranking das marcas brasileiras em 2019. Você pode ver que o top 5 sempre, né, já nos últimos 10 anos, varia ali entre
serviços bancários e cerveja, né? Isso continua nos últimos 10 anos, mas é interessante que você já está vendo, né, uma mudança nas seguintes, né? Por exemplo, você já tem ali área de saúde, né, de seguros, ou seja, e hoje em dia, considerando todo esse cuidado que nós temos hoje com saúde e bem-estar, né, e muita compra online, você está já trazendo algumas outras marcas, sem ser de serviços bancários, financeiros e cerveja, para as marcas mais valiosas no Brasil. Vamos lá. A propriedade intelectual, o Leonardo Cordeiro, meu sócio lá do escritório Grunwald Paciência Teixeira, ele fez a apresentação sobre patente há mais ou menos uns 2 meses, né, um mês, foi logo no inicinho do desafio, e ele deve ter apresentado um pouquinho também sobre esse conjunto, né? O que é a propriedade intelectual? Propriedade intelectual é um conjunto de direitos sobre criações provenientes do conhecimento humano, né? Ela é um guarda-chuva, digamos assim. Ela é dividida em 3 grandes grupos de direitos autorais, onde estão as obras literárias, obras audiovisuais, o software, né, que é o programa de computador. Nesse ponto, eu acho interessante até dar uma pausa e falar um pouquinho sobre o programa de computador. O programa de computador, ele, apesar dele ser registrado no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele tem características de direito autoral, porque a sua proteção ela é uma proteção como uma proteção de uma obra literária, ou seja, ela é uma proteção do código-fonte, tá? Então, é interessante só fazer esse parêntese em relação ao software. Temos a propriedade industrial, que é onde estão as marcas que nós vamos falar hoje, e também as patentes e os desenhos industriais. E temos também os contratos de transferência de tecnologia, que são os contratos inerentes a esses direitos de propriedade intelectual, como as licenças de uso de marca, de exploração de patente, temos o fornecimento de tecnologia, que é o know-how, a assistência técnica e a franquia. Antes de tudo, eu sempre gosto de reforçar isso um pouquinho, porque é um erro muito comum, né, que eu ouço quase que diariamente. Marca e patente são institutos completamente diferentes, tá? Enquanto a patente ela é a invenção é o produto, né, é o processo em que você tem. O Leonardo já explicou sobre patente. A marca é o nome, é o sinal que vai estar alocado no produto ou no serviço para distinguir um serviço do outro, um produto do outro. Tá? Então, marcas jamais são patenteáveis, as marcas são registradas. Outro erro também bastante que traz muita dúvida é a distinção entre marca e razão social, né? O nome empresarial. Elas têm proteções, como eu coloquei aqui, proteções e funções distintas. O nome empresarial é aquele nome em que você é legalmente reconhecido, tá? É aquele quando você vai lá obter o seu CNPJ e que muitas vezes ele está vinculado à forma societária em que você está se constituindo, né? Então, por exemplo, se você está abrindo uma MEI, o seu nome empresarial ele vai ser o seu nome completo com o CNPJ do lado, né? Outra coisa que é muito importante é que os nomes empresariais eles são registrados nas juntas comerciais, tá? E onde tem uma proteção que são estaduais. Então, a sua proteção do nome empresarial ela é estadual. Por isso que pode existir um nome empresarial no Rio de Janeiro e uma praticamente idêntica na JuSesp, em São Paulo. Tá? Quanto que a marca ela visa a identificar um produto ou um serviço no mercado, e não a empresa. É muito comum que muitas vezes uma empresa tenha um portfólio de diversas marcas distintas, né, e que não coincidem com o nome empresarial. E a proteção da marca, como ela é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
a sua proteção ela é nacional. Né? Isso é muito preocupante, porque eu ouço muitos empresários falando assim, não, eu já tenho meu nome empresarial, já estou com o meu nome protegido. Não. Inclusive, uma marca pode impedir que você utilize o seu nome empresarial e faça você requerer alteração na junta comercial do seu próprio nome. Tá? Então, vamos lá. Definição de marca. Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, aposto a produtos ou serviços, com função de distingui-los uns dos outros e identificar sua origem e qualidade. Ou seja, ela tem a função de, como já dito, distinguir um produto do outro, ela tem essa função comercial muito grande, porque ela é quem vai acabar fazendo, ela compõe o fundo de comércio, né? E ela, muitas vezes, ela tem essa função comercial, ela é tão grande, ela atua tão fortemente no ato do consumo, no espírito do consumo, que ela tem essa função comercial muito forte. Tá? Ela tem, diferentemente das patentes, as marcas elas podem ser eternas, ou seja, se você for prorrogando de 10 em 10 anos, fizer a gestão correta de uma marca, ela fica ad eterno. O que também é muito importante, porque, por exemplo, se você tem uma tecnologia, né? Se você tem um produto que foi patenteado, ou até mesmo que não pôde ser patenteável porque ele não preenchia os requisitos de patentabilidade. Mas se você foi o pioneiro dessa marca, né? Se você foi o pioneiro desse produto e o seu produto está lá com a sua marca, ainda que a patente perca vigência ou que nunca tenha tido a patente, o fato de você ter sido pioneiro, né? E claro, novamente, se você tiver feito uma gestão correta da sua marca, ela vai estar ali para sempre e ela vai ser um diferencial da sua marca, do seu produto, desculpa. Então vamos lá. Por que proteger? Primeira coisa é a exclusividade do uso, ou seja, com o registro da marca, você pode impedir que terceiros utilizem indevidamente, desautorizadamente a sua marca. Né? Não é nada legal você ver um concorrente seu utilizando uma marca sua. Né? Ela viabiliza as transações comerciais, ou seja, você só pode licenciar. Você criou um produto super interessante, você quer licenciar esse produto. Você só pode licenciar o que é seu, o que é de sua propriedade. Então, para você apresentar uma licença de uso de marca, para você viabilizar essa licença de uso de marca, você necessariamente precisa ter um registro ou até mesmo um pedido de registro, se ele ainda estiver em trâmite no NPI. O valor agregado, né, como ao produto e à empresa, né, como vem aqui falando o tempo todo, ele tem essa função comercial muito forte, ele compõe o fundo de comércio, né, da sua empresa e muitas vezes ela acaba sendo até o valor agregado. Oi, pessoal, acredito que o da Luciana travou, é isso? Vocês me escutam? Alguém pode... Isso, boa. Então é o dela. Eu vou dar um toque aqui no WhatsApp dela para ver se é a internet. Por enquanto a gente faz uma pausa. Vou pausar a gravação aqui rapidinho, para não ter que digitar. Pronto, voltamos a gravar. Aí, tudo certinho. Vamos lá.
Vocês querem que eu, de repente, volte um pouquinho só para fazer Acho que é bom. Acho que é bom, né? Pois é. A gente volta aqui um pouquinho, então, só na anterior, falando um pouquinho sobre a marca. Volta anterior, então, por favor. Né? O que vem antes era quando eu falei sobre a diferença da marca e do nome empresarial. E aí agora a gente está falando sobre as definições do que é a marca, né? É muito importante, mais uma vez, alertar, né, que a marca ela é o sinal, né, que distingue um produto do outro, em que ele tem essa função, né, basicamente de identificar a origem e a qualidade de uma marca, de um produto ou de um serviço, né? A duração, como eu disse, ela é de 10 anos, mas ela pode ser eterna caso seja esse o interesse do titular, uma vez que ela pode ser prorrogável a cada 10 anos, de 10 em 10 anos, e assim sucessivamente. Então, até eu fiz um pouquinho analogia sobre a importância, de repente, de você ter uma marca eterna e protegida, né? E bem com uma gestão correta, para você justamente conseguir, caso o seu produto que era patenteável, a sua invenção, ela venha a expirar, né? E a vigência dessa patente, ou quando você, por um acaso, seu produto sequer ele pode ter sido patenteável e você tem a marca ali sendo aquela pioneira, então você tem essa força ainda que tem essas questões dos outros institutos, né? Bom, para quem entrou agora, estou aqui fazendo pelo celular, que a minha internet caiu, não sei se é essa chuva que está no Rio de Janeiro, mas vamos embora, a gente faz pelo celular e não tem problema. Mateus, pode passar. Acho que eu fiz um geral aí, um pouquinho do que eu falei antes e agora a gente vai retomar. Bom, por que proteger? Né? A primeira delas é a exclusividade do uso, né? Sem dúvida. Você, como a marca, você com registro de marca, você pode impedir terceiros que utilizem indevidamente, desautorizadamente a sua marca, né? Não é nada legal você ver um concorrente seu utilizando uma marca sua indevidamente. O outro ponto muito importante em relação à proteção da marca é que ela vai viabilizar as transações comerciais, ou seja, se você fez um produto ou um serviço super inovador, se você quer abrir uma franquia, né, expandir os seus negócios, você vai precisar da marca. Ela é obrigatório que você tenha um registro ou ao menos um pedido de registro, caso ainda esteja em trâmite no NPI. Tá? Então, você só pode licenciar aquilo que é de sua propriedade. Logo, a marca, o registro da marca, ele é essencial. O valor agregado ao produto e à empresa, né? Como eu vinha dizendo antes, a marca, como ela compõe o fundo de comércio da sua empresa, ela tem um valor muito forte. Ela está ali atuando diretamente no espírito do consumidor, né? Que vai optar por um produto ao invés do outro. Então, muitas vezes o valor agregado é tão grande que ele passa a ser até maior do que o próprio valor da operação da marca, da empresa, né? Por exemplo, um grande exemplo disso é a própria Coca-Cola. Hoje, o valor da marca Coca-Cola ele é muito superior à soma da venda dos produtos, por exemplo. E a fidelização, que, como o nome já diz, né, é claro que você quer, é muito importante nos dias de hoje, você ter essa fidelização dos clientes, né, que vão optar por comprar o seu produto ou escolher o seu serviço, né, ao invés do outro concorrente. Pode passar, Matheus. Vamos lá. Como mencionado aí,
como é que a gente tem essa propriedade dessa marca, né? O registro da marca ele é obtido com a marca, né? A propriedade da marca, ela é obtida com um registro no INPI. Ele é concedido pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, assegurando ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, diferente do que a gente estava vendo antes, que do nome empresarial a proteção ela é estadual. Ou seja, você com uma marca no Rio de Janeiro, você pode sim impedir a utilização dessa marca no Piauí, né? Ela é nacional. Pode passar, Matheus. E quem pode pedir essa marca, né? Quem pode requerer uma marca? Qualquer pessoa, tá? Pessoa física, pessoa jurídica, desde que você tenha atividade compatível com o produto ou com o serviço que você visa assinalar. Ou seja, atividade compatível, ou seja, sua profissão, ou quando se trata de uma pessoa jurídica, da sua razão, do objeto social da sua empresa, tá? Um exemplo, por exemplo, eu advogada, eu não posso requerer uma marca para serviços médicos, né? Eu não tenho uma atividade compatível a essa atividade que eu estou da marca, né? Ao produto ou serviço da marca. Passa, Thiago. Matheus. Tá. E como lá? Como é que são classificadas as marcas? Tá? As marcas elas podem ser classificadas quanto à sua natureza, quanto à sua apresentação e quanto à distintividade. Essa aqui é muito mais uma classificação, que ela não é uma classificação que é importante você ter em mente essa classificação no momento em que você for optar, né, quando você for decidir registrar a sua marca. Então, vamos lá, pode passar, Matheus. Em relação à natureza, você tem a marca de produto, né? Por exemplo, de cosméticos, medicamentos, alimentos. Você tem a marca de serviços, né? Transporte, bancos, advocacia, como é o nosso caso, né? Que eu botei aqui a marca da Guarambá Paciência Teixeira. Passa. E você tem as marcas coletivas, né? Que são as cooperativas, são associações, elas não são de um único titular, de uma única empresa, né? Elas são de uma cooperativa, de uma associação, elas são de uma coletiva. E você tem as marcas de certificação, que são os selos, né? Como, por exemplo, a BIC, o Inmetro e o ISO, não tem problema, pode passar. Vamos lá, a gente vai fazendo da forma que dá. Temos as classificações, a segunda classificação é quanto à apresentação. Ou seja, a gente tem a marca nominativa, né? Que é a marca, por exemplo, eu coloquei aqui Puma, que ela é só o nome, né? Esse tipo de marca, a marca nominativa, ela é muito interessante quando, claro, é possível tê-la, e eu vou explicar um pouquinho o porquê, porque ela não prende o titular. O titular desse registro, ele pode utilizar da forma como ele quiser. Ele não está preso a um logo, né? Ele tem a proteção do nome. E isso, muitas vezes, é muito importante, inclusive até mesmo numa discussão sobre colidência, você vai ter a questão do logo similar ou distintivo, né? Então, a marca nominativa ela é muito importante por isso. A marca figurativa é a marca emblemática, tá? É só a figura, você não pode ter absolutamente nada escrito. Ela é muito utilizada, por exemplo, quando você tem um produto menor, onde você não quer colocar sua marca por extenso, você quer só identificar o sinal. Botei o exemplo aqui da Puma, né? Mas você tem a vírgula da Nike, você tem o triângulozinho, né? Aquelas 3 listrinhas da Adidas, o M do McDonald's, e hoje em dia ela está sendo mais ainda utilizada por conta dos aplicativos, né? Você não coloca a sua marca inteira nos aplicativos, você coloca só o íconezinho
que normalmente é a sua marca figurativa. A gente tem a marca mista, que são as marcas compostas pelos elementos nominativos e os elementos figurativos. É o famoso logo, né? O logo, além de você ter a identidade visual, que é muito importante, né? Você tem também, ela pode ser uma boa estratégia quando se trata de marcas um pouquinho mais fracas, que eu vou assinalar e explicar isso um pouquinho na próxima classificação, até. Em que o logo, ele dá a distintividade da marca. Então, talvez uma marca que talvez não pudesse ser registrável, ela torna-se distintiva ao ponto de ser registrável. Então, a marca mista, ela pode ser sim uma boa estratégia, uma boa saída em caso de marcas um pouco mais fracas. E as marcas tridimensionais, que é a forma plástica, né? Todo mundo sabe aqui que isso é uma garrafinha da Coca-Cola. Você não precisa estar escrito Coca-Cola, né? O consumidor, ele consegue identificar a marca já pelo formato dela. Um outro exemplo é o isqueiro Bic, o chocolate Toblerone, né? Todas essas são exemplos de marcas tridimensionais. E aí a questão que vem é, tá, mas e os outros sentidos? É só o visual? Sim, infelizmente. A lei da propriedade industrial, ela determina que as marcas são suscetíveis de registro de marca e sinais distintivos visualmente perceptíveis. Ou seja, as marcas não tradicionais, que é a que eu vou assinalar agora, no Brasil, elas não são protegidas como marcas, mas é claro que elas não estão totalmente desprotegidas, elas podem sim ser protegidas por concorrência desleal. Passa, Matheus. Primeira delas, olfativa, né? Quem não encontra uma melissa e não sabe exatamente a melissa só pelo cheiro, né? A marca o cheiro dela é muito característico, você não precisa nem... Você pode estar de olhos fechados, se você sente o cheiro de uma melissa, você reconhece que é uma melissa, né? Existem algumas lojas aqui no Rio de Janeiro que vem investindo muito nessa marca olfativa. Por exemplo, a Trousseau. Você entra na loja Trousseau, você reconhece que é o cheiro característico da Trousseau. Maria Filó, você tem alguns outros exemplos. Na União Europeia, eles tiveram uma marca de bolinha de tênis da PEN, em que foi protegida a marca olfativa como cheiro de grama cortada, recém-cortada. É meio loucura, mas de fato algumas são muito características, como por exemplo a da melissa. As marcas sonoras. Quem também não reconhece o Plim Plim da Globo, o rugido do leão da MGM ou o som da Fox, né? Essas marcas são as marcas sonoras, né? É claro, mais uma vez, elas não são protegidas, elas não são registráveis como marca no INPI, mas é claro que elas têm uma proteção por concorrência desleal, caso alguém venha utilizar o Plim Plim da Globo ou o rugido do leão da MGM. Passa, Matheus. Temos também a marcas em movimento, né? Esse izinho de Itaú, ele é uma marca em movimento, tá? O holograma, que normalmente está ali nos cartões de crédito. E tal como do movimento, você também tem as gestuais, né? Aquele número 1, né, da Brahma, que inclusive o Ronaldo Fenômeno utilizou na Copa, né? Isso não deixa de ser uma marca, são marcas e elas estão protegidas por concorrência desleal no Brasil. Em alguns países no exterior, você tem a proteção dela como marca, chamadas marcas não tradicionais. Pode passar, Matheus. E a terceira classificação, que é uma das mais importantes e que eu acho que nesse momento, assim, quem estiver assistindo, preste atenção, que esse é o pulo do gato, sempre, tá?
e que é o que eu converso muito com todos os empresários no momento da criação da marca, tá? Vamos lá, o que é a distintividade? A distintividade, ela é o grau de relação entre a marca e o produto ou serviço. O que eu quero dizer? Quanto menor for a relação entre a marca que você está escolhendo e o produto ou serviço que você quer assinalar com essa marca, mais forte, maior a distintividade a sua marca terá. Então, e o contrário é o mesmo, é óbvio, né? Quanto maior a relação entre o nome e o produto, menor será a sua distintividade. Então, numa escala de fraca a forte, né, começando, claro, pelas fortes, nós temos as marcas fantasiosas. São aquelas marcas que são inventadas, tá? Esso, Google, Skype, Skol, Itaú, aí você tem Adidas, Oakley, você tem inúmeras outras marcas. Essas marcas, elas, como ela tem uma distintividade muito grande, elas também têm o poder de impedir terceiros que utilizem uma marca até mesmo similar, tá? Então, assim, ela tem uma força muito grande. Ainda como uma marca forte, nós temos as marcas arbitrárias, que são marcas que são marcas compostas por palavras que existem, tá? São vocábulos, seja ela em língua estrangeira ou não, mas que ainda assim não tem uma relação com o produto ou com o serviço, né? Então, por exemplo, Apple para tecnologia, né, para celular, Puma para artigos esportivos, Veja para detergente, batom para chocolate, chocolate para roupa, elas acabam sendo as mais comuns, tá? Você utilizar uma palavra que já existe no dicionário brasileiro, são dicionarizadas, porém não guardam qualquer relação com o produto ou com o serviço. Então, ok, elas são protegidas, são consideradas fortes, tá? E tem aí um alto grau de distintividade. Quando a gente passa para as sugestivas ou evocativas, a gente já está ali no limite, né? Porque o que é uma marca evocativa? Uma marca evocativa é aquela que te remete a alguma característica do produto ou te associa ao produto em si. Ele não é descritivo, mas ele, né? Você tem aquela associação, ainda que indireta, mas você tem aquela associação. Por exemplo, eu coloquei aqui, que bom o sonho dos pés para acalmar, aglutinada com K, né? Não para acalmar. Repelex, você tem o sorriso. Qual é o problema dessas marcas? Assim, qual é o alerta vermelho que a gente tem, né? O sinal amarelo, né? Nem vermelho. É que você já começa a ter, o titular já começa a ter o ônus de ter uma marca similar ideologicamente. Porque assim como você pensou em remeter essa característica, outros dos seus concorrentes também poderão remeter a esta mesma característica. Então, você já começa a ter aí um pouquinho, elas são registráveis, mas você já começa a perder a distintividade, o grau de distintividade. E as marcas descritivas e genéricas, que são consideradas marcas mais fracas, né? Porque elas estão diretamente relacionadas ao produto ou ao serviço que você visa assinalar. Espaço Laser, Casa do Pão de Queijo, Rei do Mate, Supermarket, todas essas marcas, elas são muito descritivas, elas utilizam palavras que isoladamente não seriam registráveis, né? Porém, com o auxílio de uma logo, por exemplo, elas até podem ser registráveis. Às vezes, mesmo nem com um logo, o INPI, se não for um logo de fato distintivo, né? For um logo bem, não só letras estilizadas, muitas vezes nem mesmo mista, o INPI aceita essas marcas. Então, para vocês que estão criando as suas próprias marcas agora, estão nesse momento de criação, pensem nisso,
tentem sempre ir das arbitrárias para as fantasiosas, evitando... Eu sei que a sugestiva é a que o pessoal do marketing gosta bastante, mas tenta dar uma evitada nela e tenta evitar mesmo as descritivas e as genéricas. Passa, Matheus. Luciana, eu tenho até uma pergunta, na verdade. Claro. Pode Com interromper à relação vontade. A gente já está assim no celular, já virou um bate-papo. Vamos embora. Com relação a nomes de pessoas ou sobrenomes, como que isso meio que se enquadra, assim? Tipo, eu sei que aqui são classificações, né? Mas até com relação ao INPI, tem alguma restrição? Porque acaba sendo meio que um nome, né? Então, o sobrenome, como você tem direito sobre um sobrenome, a outra pessoa tem um sobrenome também, enfim, coisas assim. Vamos lá, ótima pergunta, não sei nem quem fez, mas muito interessante, Fui muito eu. pertinente. Então, existe sim a figura do patronímico, tá? O que acontece? A função da marca, ela é diferente do seu nome civil. Então, quando você tem uma marca e você resolve colocar o seu nome, o INPI é first to file. O primeiro que registrou é quem tem direito. Então, se você registrou o seu nome, né, e você quer identificar um serviço com aquele nome, por mais que uma outra pessoa, o nome, né, que tem o mesmo nome que o seu, venha utilizar para aquele mesmo serviço, você sim pode utilizar comercialmente. E não, é claro, se a pessoa estiver utilizando, é a identificação dela, né, a pessoa física. Mas se ela quiser utilizar aquele mesmo nome de forma comercial, você pode impedir. Alerta também, lâmpada amarela. Normalmente a gente não aconselha muito a utilizar nome como marca. Por exemplo, tem um estilista famoso, estou tentando lembrar o nome dele, Bom, tem uma ação judicial enorme em que ele era o próprio nome dele, tá? A marca era o próprio nome, e ele resolveu vender a empresa. Ele vendeu a empresa com a marca, claro, que é o principal ativo. Só que ele é um estilista e ele queria continuar utilizando, assinando os produtos que ele, né, os desenhos que ele fazia com o próprio nome. E a empresa virou e falou: não, não pode, né? Então, assim, todo mundo está montando uma empresa, a gente quer que bomba a empresa, né? E se vai aparecer um investidor e que de repente você tem um desentendimento com um dos sócios e quer sair, mas que como a marca é um dos principais ativos, né, da empresa e você quer vender por conta da marca, depois você não vai poder utilizar o seu próprio nome, ainda que civilmente sim, porém comercialmente não. Então, na medida do possível, é melhor evitar o nome próprio. Legal. Vamos lá, vou passar. Então, vamos lá. As proibições do NPI, tá? Ou melhor, desculpa, as proibições da Lei da Propriedade Industrial. A Lei da Propriedade Industrial, ela coloca 23 proibições, tá? Eu não vou assinalar todas essas 23 proibições, senão vai ficar uma coisa sacal, mas eu vou colocar aquelas que eu considero mais importantes, principalmente para vocês que estão criando as suas marcas, tá? A gente tem as proibições absolutas, que são aquelas em que o NPI ele vai analisar e vai rejeitar de ofício, de cara, tá? E a gente tem as proibições relativas, que normalmente são aquelas que estão relacionadas a uma infração de um direito de terceiro, tá? Pode passar, Matheus. Vamos lá. As proibições, a primeira das proibições absolutas, né? Que são os sinais contrários à moral e aos bons costumes. É muito subjetivo, tá? Inclusive, eu sei que tem aqui um pessoal fazendo
trabalhos sobre soluções em relação ao Covid, né? Tecnologias em relação ao Covid. Esse é um ponto que é bem sensível, né? Até que ponto você utilizar uma tragédia, né? Uma pandemia, você querer se beneficiar comercialmente, por exemplo, com uma marca com o nome Covid ou coronavírus ou alguma coisa relacionada a esse tipo. Mas isso ainda assim é muito subjetivo, então a gente não sabe ainda como vai ser o entendimento do NPI em relação a Covid como marca, mas ela pode ser sim considerada talvez até um sinal contrário à moral aos bons costumes. Mas aqui eu dei uns exemplos que são clássicos, bem até fortes, não fortes, né, mas absurdos, né? Mas foi só para assinalar que tem que ter em mente essa proibição. Tá aí, Matheus? A próxima proibição absoluta é que está proibido você ter no seu logo brasões, armas, medalhas, bandeiras, emblemas, monumentos públicos. Ou seja, se você colocar qualquer uma dessas marcas no seu logo, por exemplo, se o seu logo for constituído por uma bandeira, o próprio NPI ele vai indeferir, porque ela está constituída, a sua marca ela compõe, né, composta por um elemento que é proibido, tá? Passa. Outra proibição absoluta são nomes de prêmios ou símbolos de eventos esportivos, artísticos, né? Salvo quando autorizados pela autoridade competente, é claro. Mas essas proibições, esses símbolos, eles vão ser, a sua marca vai ser indeferida pelo NPI se a sua marca tiver um desses símbolos, por exemplo, no seu logo. E a gente tem as proibições relativas. Aqui eu fiz questão de sublinhar, né, aquelas palavras que vão acompanhar a gente ainda um tempo e que elas são as palavras-chave, tá? É a reprodução ou a imitação de uma marca registrada por terceiros. Inclusive, se ela for parcialmente. Então, por exemplo, você tem uma marca, aí você pega só um pedaço daquela marca, que já é registrada por um terceiro, e acrescenta uma outra palavra. Ela pode dar problema, tá? A reprodução é quando ela é igual e você ou exclui ou insere mais um outro elemento, ou simplesmente idêntica mesmo. E a imitação é quando você sutilmente troca uma letra pela outra, inverte, né? Ex-físio, aí você vai lá e bota físio-ex, né? Então, sai tech e texai. Ou seja, isso seria a imitação. E para assinalar produtos e serviços idênticos ou afins. Isso também é muito importante. Eu vou explicar um pouquinho sobre o princípio de especialidade, mas a questão é, quando você apresenta uma marca no NPI, você coloca uma classe, um pedido de registro, ele abrange apenas uma classe. Vou explicar também um pouquinho isso, mas é importante que você tenha essa em mente, que o seu registro ele está protegido para aquele serviço ou para aquele produto que você assinalou, tá? E, por último, para ter a colidência, é necessário que haja a confusão do consumidor, ou então até mesmo uma associação entre essas duas marcas. Pode passar. Eu botei aqui exemplos bem também extremos, mas que é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Uma outra proibição é que o INPI, a Lei da Propriedade Industrial, ela determina que slogans não podem ser protegidos por marca, tá? Meios, expressões como meio de propaganda. Então, por exemplo, se a Bayer é bom, uma boa ideia, toma Doril, Dorsumil, passa gelol que passa, da Lycra, né? Diferença Lycra. Todas essas frases, elas são slogans, elas são expressões de propaganda. A marca é Bayer, a marca é 51, a marca é Doril, a marca é Gelol, a marca é Hering, né? Então, essas palavras, elas são tidas como expressões de propaganda
E para você ter esse registro, você vai ter que provar ao INPI que você utiliza essa frase não como expressão de propaganda, mas como marca, que também é muito subjetivo, né? Então, assim, a gente tem alguns casos lá no escritório em que a gente defende, que a gente demonstra para o INPI que são que essas palavras, às vezes, tem não é nem tão emblemático como se é Bayer é bom ou passa gelou que passa, mas às vezes uma marca que ela é composta por várias palavras, né, formando uma frase em que o INPI vai lá e fala que não, que isso é expressão de propaganda, e você demonstra por meio de produtos, né, com o site, que ela é utilizada como marca e não como expressão de propaganda. Porém, mais uma vez, se puder evitar, melhor, porque é, sim, um ponto bem subjetivo de análise do INPI. Vamos lá, vou passar. De toda forma, essas expressões de propaganda, elas não estão também desprotegidas. Elas não são protegidas como marca, elas não são registráveis como marca, mas elas estão sim protegidas como concorrência desleal. Então, se alguém utiliza essa indevidamente, né, essa expressão de propaganda, você tem sim como evitar, impedir que esse terceiro utilize a sua expressão de propaganda. Vamos lá. E quando que a reprodução é permitida? Isso aqui é bem importante, faz um pouco, voltando um pouquinho até o que eu estava falando anteriormente em relação às classes. Primeiramente, vamos falar um pouquinho dos acordos de coexistência, né? O acordo de coexistência é quando dois titulares viram e falam assim, não, as marcas podem conviver pacificamente entre si, não há confusão, e vão lá e apresentam um acordo de coexistência para o INPI. É importante ressaltar que o INPI ele não está obrigado a aceitar a acatar esse acordo de coexistência, tá? Por quê? Porque ele vem pelo direito maior, que seria o direito do consumidor, que não pode ficar à mercê de dois produtos ou dois serviços com a mesma marca, ou marca muito similares, ao ponto dele confundir e se iludir em relação à origem daquele produto. Tá? Mas é claro que hoje em dia o INPI está mais tranquilo, teve uma época que ele simplesmente não aceitava ou simplesmente sentava em cima do acordo e não decidia, porque ele não queria decidir, mas hoje ele já está flexibilizando isso, porque é um alerta, né? Se os próprios titulares estão ali mostrando que as marcas podem coexistir, ou seja, quem é o principal interessado? É claro que o consumidor tem o direito, é um interessado, um forte interessado, mas se os próprios titulares entendem que as marcas não são passíveis de confusão, né? Vamos lá, vamos tentar. É um bom caminho para se chegar quando se trata de marcas muito similares. E a principal, né, que eu queria marcar bastante aqui, que é o princípio da especialidade. Como eu mencionei anteriormente, as marcas, cada pedido de registro, ele abrange apenas uma classe. O Brasil ele aderiu ao Protocolo de Madrid e com isso veio o sistema multiclasse, porém ainda que era para ter entrado em vigor em março, mas ainda não entrou em vigor. Então, ainda hoje a marca, um pedido de registro abrange apenas uma classe e a sua proteção ela está restrita naquela classe que normalmente está dentro de um mesmo segmento mercadológico. Então, seu produto, são 45 classes no INPI, divididos entre produtos e serviços, e a sua marca ela vai estar protegida naqueles produtos ou serviços que você identificou. A exceção disso são as marcas de alto renome, tá? As marcas de alto renome elas têm que ser declaradas pelo INPI, é um processo não é um processo simples, é um processo complexo, onde você tem que demonstrar que X% da população brasileira, porque a marca ela é nacional, ele tem conhecimento da sua marca, tá? E após ser declarado pelo INPI,
o alto renome da sua marca, você passa a ter proteção nas 45 classes. Ou seja, você não pode ter um carro Coca-Cola, você não pode ter um celular McDonald's, você não pode ter... Existe uma lista no INPI, ele divulga, tem no site do INPI, tem a lista dele, né, das marcas declaradas de alto renome em que ela tem proteção ampla nas 45 classes. Pode passar, Matheus. Um exemplo desse princípio da especialidade é justamente o fato de você ter a revista Veja e o detergente Veja, o jornal Globo, o biscoito Globo, o açúcar Neve, o papel higiênico Neve, o supermercado Extra, o jornal Extra. Ou seja, são produtos que não são colidentes entre si, são outras classes e, portanto, elas podem existir marcas idênticas, porém, para instalar serviços e produtos distintos. Pode passar, Matheus. Outra possibilidade da reprodução é quando a gente estava falando inicialmente das marcas fracas, das marcas genéricas, né, descritivas e de uso comum. Ou seja, Mr. Pizza, Mr. Forno, Mr. Crab, Mr. Espeto, você vai ter o ônus de conviver com outras marcas muito similares. Happy Donuts, Mr. Donut, Donut Inn, ou seja, Donut é rosca frita, né? Então, até para mostrar que não necessariamente tem que... A palavra comum, ela pode ser inclusive em inglês ou em espanhol, né? Ou, né, francês, talvez um pouco, não tanto, mas principalmente o house para casa, que é em alemão, né? Ela é uma palavra comum e o titular vai ter o ônus de conviver com outras marcas praticamente idênticas, tá? Pode passar. Esse aqui é um outro slide que eu acho muito interessante sempre trazer, tá? Que apesar do uso corriqueiro, essas palavras, essas marcas são protegidas, são registradas e a gente não pode utilizá-la o uso comercial dela é proibido, né? Então, Vitrola, Isopor, Sucrilhos, Chiclete, Perfex, Ticket, Bombril, Cotonete, Band-Aid, tudo isso é marca, gente. Vocês não podem utilizar essas palavras comercialmente nos seus produtos, no seu site, né? Isso é marca, que apesar de ser muito corriqueira, como a maioria delas foram pioneiras, né? Então, você acaba querendo identificar o produto como se fosse aquela marca, mas não. São marcas e são protegidas. E você pode sofrer uma notificação extrajudicial, por exemplo, se você utilizar ela indevidamente. Tá? Vamos lá. Agora, passando um pouquinho para o procedimento em si. Tá? Apesar de não estar aqui no slide, a primeira coisa que a gente tem que sempre ter em mente, a primeira etapa é a busca de anterioridade. Tá? É nessa busca de anterioridade em que a gente vai verificar eventuais obstáculos para a registrabilidade da sua marca. A gente vai identificar se tem alguma marca, seja similar à sua, que possa vir a ser o impedimento. Nesse momento, a gente vai traçar uma estratégia. De repente, essa marca que seria impeditiva, ela já está passível de uma caducidade por falta de uso, ou a gente consegue, olha, não, essa marca é uma marca descritiva, vão inserir mais uma outra palavra, que aí para torná-la um pouco mais distintiva e apresentá-la também com um elemento figurativo, né? Então formando um logo distintivo, ou seja, a busca de anterioridade ele é a primeira etapa para a gente fazer então o procedimento de registro de marca no INPI. Apesar dela não ser obrigatória, ela é altamente recomendável, porque se você não fizer essa busca de anterioridade, corre o risco de você apresentar e a sua marca ser indeferida. E aí você está falando de
não só da perda financeira, que não é alta, mas principalmente da perda de um sonho, de você ter idealizado uma marca, o investimento que você fez, né? Letreiro, guardanapo, por exemplo, um restaurante, né? Letreiro, guardanapo, uniforme, tudo, e você vai perder isso porque você vai ter que utilizar uma outra marca. Mas, estando tudo correto, a próxima etapa seria a apresentação no NPI, que seria o depósito, tá? A marca ela vai você apresentando o pedido de registro, o INPI demora mais ou menos um mês, que é quando ele faz o exame formal, para ver se está com procuração, se tá nome empresariado, o exame formal mesmo, tá? E ele vai publicar para conhecimento de terceiros, tá? Vai publicar na Revista da Propriedade Industrial para conhecimento de terceiros que poderão apresentar uma oposição contra o seu pedido de registro. Se tiver uma oposição, você tem a possibilidade de apresentar uma manifestação oposição. Se não tiver uma oposição, o INPI vai decidir, tá? Sobre o deferimento, sobre o indeferimento. Eu coloquei aqui o prazo mais ou menos de 8 meses, de 8 a 10 meses, considerando que nesse caso haveria uma oposição. Tá? Nos últimos 2 anos, o INPI tem feito um esforço enorme, até porque ele precisava cumprir prazos para o Protocolo de Madrid, que eu vou mencionar aqui rapidamente também. Mas hoje em dia o INPI quando não tem oposição, o INPI tem decidido em 6 meses, 6, 7 meses. Tá? O que antes levava 3 anos, hoje está sendo em 6, 8 meses. Tá? Ele deferindo, a gente tem que fazer os procedimentos finais, né, o pagamento das taxas finais, e o registro vai ser concedido. Se ele não for deferido, se ele for indeferido, há ainda a possibilidade de apresentar um recurso, e aí depois o INPI vai decidir se mantém o indeferimento ou se ele dá provimento ao recurso, e assim o pedido de registro vai ser deferido e passar pela mesma etapa de taxas finais para concessão, e sendo a marca válida, então, por 10 anos. Pode passar. Como mencionado lá no início sobre a propriedade da marca, a marca ela é nacional, tá? Então, esse é o princípio da territorialidade. Se vocês têm interesse em proteger em algum outro país, tá? É interessante que o faça logo. Assim, o quanto antes. Você já sabe que você tem, eu tenho interesse no mercado argentino. É interessante que você vá diretamente ao mercado argentino, principalmente porque hoje em dia, com o Instagram, Facebook, né, a globalização é tão grande que você vê páginas, né, você segue páginas no Instagram de empresas europeias, japonesas, chinesas, ou seja, tal como no Brasil, também o first to file, aquele que primeiro requereu a proteção, aquele que primeiro requereu é a que vai ser o titular. A menos que você comprove que houve má fé, que o cara tinha conhecimento, mas aí é o barato que sai caro, você vai ter uma perda muito grande de discussão sobre se conhecia, se não conhecia. Então, assim, a gente aconselha, se há um interesse em outro país, que seja desde já requerido. E aí a gente tem a CUP, né, que é a Convenção da União de Paris, em que ele dá 6 meses para você requerer essa prioridade. Na verdade, você pode requerer, apresentar o seu pedido de registro de marca a qualquer tempo, porém, se você apresentar dentro desse prazo de 6 meses, você pode requerer a prioridade, ou seja, a data neste país vai ser a mesma data da apresentada no Brasil. Pô, Luciana, 6 meses faz diferença? Faz. Principalmente assim, se você tem uma divulgação muito grande, se é um produto muito inovador e se você tem interesse naquele outro país, é interessante sim você fazer uso desses 6 meses. Às vezes a diferença de uma semana faz diferença. Já tivemos casos em que a gente apresentou o pedido, a gente fez a busca, não tinha nada, e aí, porque estava indo naquele período de 1 mês que o INPI demora para publicar,
e a gente apresentou o pedido de registro e em uma semana antes tinham apresentado uma marca idêntica. Então, assim, faz diferença. Nesse caso, a gente até conseguiu, teve isso, graças a Deus, mas faz diferença, sim, questão de dias, semanas, muito menos, quanto mais 6 meses. Você poder retroagir 6 meses é sempre muito bom. E o Protocolo de Madrid, que foi a grande novidade que o Brasil, depois de muitos e muitos anos tentando, né, pôr em vigência, ele entrou em vigência no final do ano passado e ele é muito interessante. O Protocolo de Madrid, ele é um mecanismo muito interessante para a gestão da marca, porque você, com um pedido de registro, você determina quais países que você quer e você vai estar protegido em todos esses países. Claro que é muito mais caro, né? Você vai ter que designar todos os países de seu interesse, tem taxas envolvidas, mas ele é muito interessante que você vai ter uma data para prorrogar, uma data, né? Você vai ter os mesmos produtos e serviços, ou seja, é um mecanismo interessante, principalmente para as grandes multinacionais, em que tem marcas, um portfólio enorme de marcas em vários países. Você não precisa contactar um advogado local em cada um desses países, né? Você, com um pedido, você consegue ter essa proteção em todos esses países. Na América Latina, apenas México, Cuba, Colômbia e Brasil agora, que fazem parte, que aderiram, que estão em vigência o Protocolo de Madrid. Mas Europa, Estados Unidos, bom, tá aqui são 120 países que fazem parte do Protocolo de Madrid. Pode passar. E aí estamos aqui chegando um pouquinho no final da apresentação sobre a gestão estratégica e o monitoramento da marca, que é exatamente até inclusive o título dessa apresentação. Como eu falei anteriormente sobre a busca de anterioridade, que ela é extremamente importante e recomendável, que é a partir dela que a gente vai traçar qual estratégia a ser seguida, nem que seja falar, Matheus, vamos trocar de marca, né? Vamos escolher outra marca. É melhor ter esse momento prévio em que você tem uma noção do cenário atual e quais são as chances de estabilidade, do que você começar a investir, e daqui a um ano a sua marca ser indeferida e, pior, um terceiro, aquele que foi o motivo do indeferimento, virar para você e falar assim, Matheus, pode, por favor, cessar o uso da sua marca. Né? Então, você vai ter que fazer correndo, aí você vai ter que alterar todo o seu redes sociais, estabelecimento, né? Então, às vezes é mais fácil você partir, caso você já tenha essa marca, já esteja sendo utilizada antes mesmo da proteção, que você faça o processo de transição e já escolha uma marca que seja viável, né? A assessoria na definição da estratégia para uma maior proteção, exatamente como a gente estava falando anteriormente, de você, não, vamos colocar ela mista, vamos acrescentar mais uma outra palavra para dar uma distintividade maior. Outra coisa que é muito importante, como são 45 classes, às vezes você tem um produto, um serviço, mas que você também tem, que abrange em várias classes, né? Então, você fazendo por conta própria, talvez você não tenha conhecimento em fazer determinar quais classes são interessantes de ter sua proteção, e aí você vai proteger só para, sei lá, serviços financeiros, né? Mas você tem um aplicativo, então você tem que ter uma classe de produto, você tem o cartão de crédito, você tem... são inúmeras situações, tem vários clientes, por exemplo, que têm num único serviço várias classes distintas, né? A sua atividade é tão ampla que ela abrange várias classes. Existe até, inclusive, né, ainda voltando nessa questão da assessoria, na definição da estratégia, recentemente saiu uma estatística no NPI em que 64% dos pedidos de registro foram apresentados no NPI sem o procurador, ou seja, sem essa assessoria, eles foram indeferidos.
justamente porque a pessoa não soube apresentar da forma correta, né? Perdendo assim o seu registro, perdendo assim o seu direito em relação àquela marca. O acompanhamento semanal dos prazos, que é importantíssimo, tá? Toda publicação ela sai na revista da propriedade industrial, então não só em relação aos prazos para manifestação, oposição, para oposição, mas também, por exemplo, ao longo desses 10 anos da marca já concedida, a sua marca ela pode sofrer uma caducidade, né, por falta de uso. Um terceiro pode apresentar uma caducidade. Se você não responder a essa caducidade, a sua marca ela vai ser extinta pela falta de uso. Então, você ter esse acompanhamento semanal, ele não dá para confiar no push do NPI. A gente tem a assessoria, o monitoramento correto, ele pressupõe também esse acompanhamento ao longo desses 10 anos de vigência da sua marca. E, por fim, a vigilância em relação a terceiros. Ou seja, apenas com um software específico, né, que os escritórios de propriedade industrial possuem, é que a gente pode identificar quais são as marcas. Por exemplo, se aparece uma marca similar, um terceiro apresenta um pedido de registro para uma marca similar à sua, a gente vai detectar e vai te informar para apresentar oposição. E isso faz com que evite a diluição da marca, né? Você ter no mercado, de repente, você está ali, a sua marca ela é única, e de repente você ter no mercado inúmeras marcas similares, tornar a sua marca uma marca fraca, diluída, né, comum. Então, é um dever para boa gestão da marca ter esse acompanhamento também em relação à vigilância de terceiros, tá? Pode passar mais uma. Bom, os riscos, para quem ignora a proteção da marca, já venho aqui falando aqui esse tempo todo, mas novamente, ver a sua marca sendo explorada por terceiros, né? E como eu mencionei anteriormente, pior ainda é quando você não só vê o outro, como também você torna um infrator ao direito de um terceiro, porque se esse outro apresentar um registro, um pedido de registro no NPI e tiver a marca concedida, ele pode te impedir de utilizar a sua própria marca que você criou, né? Aí a gente até vai ter que discutir o usuário anterior de boa-fé, mas é uma dor de cabeça, não necessariamente. Você tem um momento específico para requerer o usuário anterior de boa-fé, ou seja, é o barato que sai caro, é uma dor de cabeça que eu acho que nenhum empresário deveria correr esse risco, porque é realmente uma dor de cabeça muito grande você ter que alterar a sua marca depois de anos utilizando, né? E, novamente, é perda de competitividade, de receita, de investimento, você não vai poder vai poder licenciar a sua marca, você vai ter perda de competitividade porque vão ter outras marcas similares à sua utilizando também, porque ninguém vai ter esse direito, você não tem e outras pessoas também não. Então, você perde essa função principal da marca, que é distinguir um produto do outro e ter essa competitividade. É isso, né? Eu tô aqui sem o... Desculpa toda essa questão da internet. Eu estou recebendo aqui vários WhatsApps do meu prédio falando que a internet caiu aqui toda, não só aqui em casa, essa chuva no Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente conseguiu sim atingir o objetivo. Estou à disposição para qualquer dúvidas e não sei se ainda temos tempo, teve essa pausa aí da internet. A gente passou uns 10 minutinhos, mas tá tranquilo, Luciana. Que bom. São coisas que a gente tá propenso e eu acho que todo mundo também entende muito bem essas situações. Todo mundo, eu acho que fica com medo de acontecer com ele mesmo. Daí, por exemplo, eu aqui, acontece comigo, meu Deus, o evento vai embora. O pessoal mesmo perde a palestra. Não, com certeza. Ainda bem que eu te encaminhei antes, sempre bom. Mas realmente, perdeu a internet inteira no prédio. Eu estou aqui no 4G, que bom que está funcionando o 4G, né? Mas vamos lá, temos perguntas. Então, dá para abrir para perguntas e alguém quer mandar? Pode mandar no
chat também. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Temos colegas com o microfone aberto. E aí, pessoal, alguma dúvida? Aproveitem. Qualquer coisa eu mandei não também. Fala, satisfeito, obrigado. Que às Eu vezes não o não consigo é ver. o não consente, né? Silêncio consente. Boa noite. Posso Boa fazer uma noite. pergunta, Claro. Matheus? Boa noite, Luciana. Obrigada por sua fala, ela é sempre muito oportuna, né? É importantíssimo a gente entender a questão dos registros das marcas e nesse momento, por exemplo, em termos de preço, né? Para a gente ter uma ideia, quanto que ficaria, gira em torno de quanto um processo, por exemplo, para que a gente possa certificar uma marca e ela ser reconhecida. Isso depende, isso está ligado. A questão da gestão desse negócio, na área da atuação do negócio, isso está ligado à raio de abrangência do produto ou do serviço. Quais são os critérios para a precificação do processo? Tá, vamos lá. A gente, como eu mencionei ali nas etapas, né? Obrigada, viu? Obrigada Nada, por sua imagina. gentileza e disponibilidade de estar com a gente e trazer assuntos tão pertinentes para a nossa realidade, para esse hackathon. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a vocês por abrir esse espaço, até, como eu disse antes, para conscientizar o empresário brasileiro, os jovens empreendedores, da importância da propriedade industrial. Bom, como eu disse anteriormente, respondendo a sua pergunta, a primeira medida que a gente sempre recomenda ser feita, apesar de não ser obrigatória, ela é muito recomendável, é a busca de anterioridade. Tá? Numa ordem de grandeza, uma busca de anterioridade, o parecer de busca, ele corresponde a mais ou menos R$390, tá? Passando para os serviços em si, né? Ou seja, para apresentar serviço em si, não, porque o outro, a busca, ela inclusive ela tem maior responsabilidade, que é quando a gente vai apresentar o parecer sobre essa viabilidade da marca, tá? Você tem o custo em relação à apresentação do pedido, né, os honorários e as taxas do INPI. As taxas do INPI elas vão variar de acordo com, na verdade existem dois tipos, dois valores, tá? O INPI ele dá um desconto de quase 60% para microempresa, EPP, MEI, pessoa física, de uma forma de estimular as pequenas empresas e os empresários individuais a registrarem as suas marcas, a apresentarem suas patentes, né, seus pedidos de patentes no INPI. Então, ele tem esse desconto de quase 60%. O trâmite total, né, digamos assim, apresentação, busca, apresentação, com as taxas do INPI, considerando elas como se fosse microempresa, EPP e ME. Depois, os honorários referentes à taxa final e as taxas finais do INPI também para a sua concessão, né, ficando válida por 10 anos, dá uma ordem de grandeza de R$3.000, tá? Todo o processo, claro, não contando eventual oposição, eventual recurso que tenha a ser apresentado. Mas as medidas do busca de anterioridade, apresentação, as taxas de apresentação, as medidas finais para concessão com as taxas da concessão, considerando sendo microempresa, dá em torno de R$3.000, que você vai diluir aí em mais ou menos 10 meses. Né? Você tem o primeiro pagamento e depois você tem esse segundo pagamento quando a marca for concedida. Ok, mas então isso independe da área de atuação desse produto ou do serviço, né? Esse valor, por exemplo, é um valor cobrado naturalmente. Esse valor ele está de acordo com o porte da empresa, tá? Ele não com a abrangência do serviço e não. Toda marca ela é nacional e ela tem as 45 classes que você vai ter que estar inserida em uma dessas 45 classes, né?
Ok. Você fez uma colocação com relação àquele estilista que vendeu a marca, né? Que é o nome próprio Isso, dele. isso. E me lembrou o seguinte caso: na academia é muito comum mulher adotar o sobrenome do marido e num processo de separação, e aí essa mulher faz uma carreira no meio acadêmico e todas as publicações foram feitas em cima do nome dela, da família dela e do marido, né? Então, desse sobrenome. E no ato da separação, existe um caso bastante recorrente aqui na minha cidade, eu sou de Campinas, que houve a separação judicial desse casal e a mulher pediu para permanecer com o sobrenome do marido e em função das publicações acadêmicas nas revistas e tudo mais. Só que esse marido pediu, inclusive, uma indenização pelo uso do nome, do sobrenome dele. Eu achei bastante peculiar e isso me fez lembrar a questão quando você coloca o uso da marca, né, de você vender um produto com o seu nome e depois comercializar, fazer essa comercialização. Só para ilustrar, isso me fez uma não, lembrança. Então, acaba sendo um pouquinho diferente, porque aí é uma questão mais civil, né? pois é, mas me Aqui lembrou essa coisa inteira. Mas não, com Essa certeza. questão. É sempre bom evitar por essas situações, né? Você vincular, ao mesmo tempo que é interessante para a pessoa, comercialmente ela pode ser um problema, né? Em relação, se por acaso você vende vende a sua empresa, que está lá com o seu nome, e depois você não pode nem utilizar o seu nome comercialmente. Então, Ok, obrigada, viu? Obrigada pela sua obrigada a gentileza. você. O pessoal fez uma pergunta aqui no chat, Luciana, mas é exatamente a mesma. Quais são os custos básicos para o registro da marca também? O Carlos fez. Acho que foi respondida, né, Carlos? Acho que é isso. Isso. Boa. Bom, a mensagem que eu queria passar bastante, né? O pessoal está aí são recatados, sem fazer muitas perguntas. São quietinhos. Mas a mensagem que eu gostaria muito de passar é a importância da marca. Ela vai muito além de um simples nome, um simples sinal que você coloca ali no site da sua empresa, no seu Instagram, né? Principalmente quando se trata de serviços. Ela é a forma como você é reconhecido no mercado, tá? Ela é a forma como o consumidor ele identifica você, né? E ela realmente é um dos principais ativos, ela precisa estar protegida, né? É um risco muito grande por um custo baixo, como a gente estava colocando. Recentemente saiu até uma reportagem na revista Exame falando que a marca ela deve ser o primeiro investimento de todo empresário. Porque não adianta nada você investir em marketing, não adianta nada você impulsionar a sua marca no Instagram, nas redes sociais, se você não tem proteção desse nome, né? Então, é realmente o barato que sai caro, ela tem um valor agregado muito grande e é um risco enorme você não protegê-la, né? Ou tentar fazê-lo sozinho, né? Porque a chance de dar problema no futuro é grande. Então, a gente sempre recomenda, proteja-se, e como é o slogan aqui do escritório, né? Inovação e proteção fazem a diferença, e é exatamente essa a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, tá? Tá aqui o meu contato, lnoronha@grambal.com.br, e estou à disposição. Então, obrigado, Luciana, em nome do desafio. Foi muito esclarecedor, foi muito, acredito que útil até para o pessoal também. Toda essa parte de trabalhar com o empresário e ele entender as variáveis em que ele está jogando. Por fim, é isso. Queria agradecer bastante. Acredito que até para o pitch, igual eu mencionei no início da palestra, vai ser importante para eles, porque às vezes eles nem têm noção ainda que tipo, precisamos ter uma marca para nossa solução, né? Estão muito no início, muito focado em resolver o problema,
e acabam saindo um pouquinho da cabeça que é uma empresa. Então é isso, pessoal. Boa noite. Agradeço mais uma vez. Logo, logo tá no YouTube também, a palestra toda gravada. Acho que vai ficar bem legal. Abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.